Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre recuperação de condensado. Esse assunto é bastante importante porque quando falamos em sistema de geração e distribuição de vapor, nós temos que ter em mente que parte do vapor produzido ele vai se condensar ao longo do sistema de distribuição. Por melhor que ele seja especificado, projetado, isolamento térmico perfeito, o condensado ele vai ser gerado em algum ponto, seja ao longo da distribuição ou seja nos próprios equipamentos consumidores do vapor. Então, a gente pensar na recuperação desse fluido é muito importante e o objetivo desse vídeo é falar exatamente sobre isso. Então, quando a gente fala de recuperação de condensado, a gente tem que resgatar o conceito do que é esse condensado, de onde que ele vem, qual o seu valor. Então, o condensado nada mais é do que a água tratada, aquecida e evaporada lá na caldeira, que foi condensada ao longo do sistema de distribuição, ou seja, ela carrega consigo um custo muito elevado, tanto em termos de energia quanto em termos de tratamento. Por isso, então, ela não deve ser descartada ou negligenciada. Então ela é água tratada com temperatura elevada e também ela é a descarga da própria planta, dos equipamentos e do purgador ou purgadores que existem ao longo do sistema. Então ele é um fluido que não pode ser considerado como um resíduo ou um subproduto. Ele é o próprio produto do sistema de geração de vapor. E que aplicações a gente pode ter nesse condensado que foi recuperado? A primeira delas é a própria reutilização no tanque de alimentação da caldeira. Essa aplicação ela é bastante interessante, porque como eu disse, o vapor ele tem as mesmas, o condensado ele tem as mesmas características químicas do próprio vapor. Então aquele tratamento que foi feito inicialmente para gerar na água, para gerar o vapor no interior da caldeira, aquelas propriedades o condensado ainda possui. Então se a gente reutiliza essa água na alimentação da caldeira, nós vamos tender a economizar no tratamento de água. E esse tratamento, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito nos vídeos futuros, ele é bastante custoso. Além disso, ele tem energia, ele tem temperatura mais alta do que a temperatura de backup, por exemplo, de make-up, aquela temperatura de recuperação dos níveis dos tanques de abastecimento da caldeira. Então, se essa água aí de rede tem 30 graus, 35 no máximo, se a gente considerar ambientes de temperatura mais elevada, temperatura ambiente mais elevada, o condensado pode voltar a 80, 70, 90 graus Celsius. Então veja que o nível de energia também é mais elevado. Outra aplicação poderia ser água quente para o processo. Então pode ser que a gente tenha um processo que requeira uma água quente de uso direto, mas tem que lembrar que essa água ela não tem características semelhantes, as mesmas características de uma água potável. E também a gente pode recuperar calor num trocador de calor. Então, se ela não for usada diretamente, ela pode ser usada de forma indireta, cedendo calor para um sistema de banho, um sistema de aquecimento. Aí depende da necessidade de cada planta. Mas o importante é que nós tenhamos sempre em mente, quando pensamos no sistema de geração e distribuição de vapor, o sistema de recuperação de condensado. Por que a gente deve pensar nisso? Um dos aspectos é a questão financeira. Como eu já disse, a água foi tratada, nós gastamos dinheiro, essa água que evaporou não chegou no consumidor, então ela não cumpriu totalmente o seu papel, ocorreu ali uma ineficiência em termos da geração, foi gerada uma quantidade de vapor, mas nem toda essa quantidade chegou ao seu objetivo final, mas é possível a gente recuperar parte do custo gasto na geração desse vapor se a gente recupera esse condensado. O outro aspecto é a própria reposição de água, como eu já comentei, então a gente pode economizar na água de abastecimento da própria caldeira, economizando tanto no tratamento quanto na energia, porque ela vai vir com a temperatura mais elevada.
A gente pode ter restrições de efluente, porque se esse condensado não é recuperado e ele é descartado diretamente num sistema de esgoto, ele não pode ser direcionado para a natureza ou devolvido para uma concessionária de água e esgoto, por exemplo, da localidade. Porque essa água ela tem propriedades muito diferentes daquela água que foi captada. E para rejeitar a água, a legislação nos obriga a rejeitá-la com as mesmas propriedades que nós captamos. Então é necessário fazer um tratamento de efluente. E muitas vezes pode ocorrer restrições, a planta pode não ter ou não comportar mais esse fluido a ser tratado como efluente. E finalmente, já foi citado também, aumento na eficiência energética da caldeira, porque esse condensado ele vai vir com uma temperatura superior à temperatura de abastecimento de água da caldeira, o que vai contribuir, ainda que com uma parcela relativamente pequena, mas sim vai contribuir para o aumento da eficiência energética do equipamento. Nessa figura a gente tem um circuito típico de recuperação. Então vejam aqui, nós temos a caldeira, aqui nós temos o vapor gerado e a rede de distribuição e de consumo. Então vejam aqui, a gente tem diversos equipamentos, processos distintos. O vapor ele pode ser consumido a pressões diferentes, cada processo com a sua especificidade e objetivos diferentes. O trocador de calor, um outro processo aqui, não nos interessa, mas todo o processo aqui tem um sistema de recuperação. Então a gente vai ter os purgadores ali direcionando para um sistema de recuperação, e esse condensado então ele vai vir para o tanque de alimentação. Esse tanque ele tem que ter um nível controlado, e esse condensado então vai contribuir, de novo, ele vai vir com temperatura mais elevada e com propriedades muito próximas àquelas requeridas na caldeira. Então a gente vai economizar tanto energia aqui no combustível quanto no tratamento da própria água. E é óbvio, né, que o sistema ele tem perdas, então a gente vai ter uma água de reposição, mas a gente reduz significativamente essa água de reposição, recuperando esse condensado do sistema. E aí do tanque de alimentação, aí aqui vai ter o sistema de tratamento, não está representado aqui, e a água de alimentação voltando para a caldeira. Então o sistema de recuperação é mais ou menos isso. Pode ser que, dependendo do tamanho da rede, a própria pressão não seja suficiente para direcionar o fluido, então pode ser que sejam necessárias algumas bombas de condensado, mas são bombas relativamente pequenas que não precisam elevar muito a pressão, porque esse tanque aqui ele não está pressurizado, porque ele tem que receber essa água de reposição ou a pressão dele é muito baixa. Então essas bombas não vão ter uma altura manométrica muito elevada e nem uma vazão muito grande se comparado ao sistema todo. Então são bombas de pequeno porte, com custo tanto de implantação quanto de operação baixo, que com certeza se paga com a economia num circuito de recuperação. E aqui finalmente, só para detalhar um pouquinho o esquema de captação, aqui a gente está falando numa rede de distribuição principal, mas poderia ser de um equipamento. Então aqui a gente vai ter a linha de dreno, uma válvulazinha, o purgador e um filtro. Aqui a gente vai ter um visor de líquido e uma outra válvula só para fazer o isolamento, caso seja necessário fazer a manutenção. Então a gente fecha essa válvula e fecha essa válvula e faz a substituição, a manutenção desses equipamentos. Aqui vai ocorrer a descarga do condensado, e esse condensado ele vai ser conectado a uma linha comum e vai retornar aqui de novo. Dependendo do tamanho da rede das pressões, aqui pode ser pela própria pressão de condensado, mas muitas vezes esse condensado está aberto para a atmosfera, pode ter uma região aberta aqui, então a pressão aqui vai ser muito baixa. Então aqui é necessário pode ser necessária a instalação de bombas para fazer esse escoamento e esse retorno do condensado. Com esse slide eu finalizo esse breve vídeo que abordamos a importância da recuperação do condensado num sistema de geração e distribuição de vapor. Eu espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.